Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e hoje é dia de Super Bowl, hein? Fazer o touchdown, vai! Kansas City Chiefs contra a Philadelphia Eagles, que a gente sabe que vai dar Chiefs, cara, assim, os caras têm pacto, né? Engraçado que eu tô falando disso, eu torço pro Denver Broncos e minhas regatas do Lakers aqui, que agora tem Doncic. Mas enfim, gente, o assunto não é NFL no vídeo de hoje. E sim o volta-volta no GP da China de 2016. A corrida que até 2023 será com mais ultrapassagens na história da Fórmula 1. Nesse domingo será esse volta-volta, mas na próxima semana teremos volta-volta do filme Carros, isso mesmo. Oh my God! Okay, it's happening! Então já anote aí, prepare tudo, porque sem mais enrolações, vocês já sabem, bora para o vídeo. Antes de tudo, vamos relembrar rapidamente a temporada de 2016 até ali, se bem que tinha recém começado. Vivíamos uma era de domínio absoluto da Mercedes, que também era o início da era V6 na Fórmula 1. O carro da Mercedes era muito mais rápido que geral, onde Lewis Hamilton papou os títulos de 2014 e 2015. O primeiro mais difícil e o segundo mais tranquilo. Porém, Nico Rosberg terminou 2015 vencendo 3 das 3 últimas corridas. E essa boa fase seguia em 2016, onde ele venceu o GP da Austrália e o GP do Bahrein, as duas primeiras da temporada, enquanto Lewis Hamilton broxou na largada de Melbourne e foi rodado pelo Bottas no Bahrein, amargando então uma P2 e uma P3. Dessa forma, a classificação antes da terceira etapa na China estava assim: Nico Rosberg liderava o campeonato, o melhor começo impossível, com 17 pontos de vantagem para Lewis Hamilton. E o foco agora para o alemão era aumentar ainda mais essa vantagem na China, mas será que daria? Bem, é dessa forma que chegamos para o fim de semana do GP da China, em Xangai, pista subestimadíssima. Não é! Onde já no treino livre tivemos coisas como o pneu do Felipe Massa estourando 2 vezes. Mas o que interessava era o quali, o treino classificatório, que voltava agora à classificação antiga, não era mais eliminação. Onde choveu antes e a pista estava molhada ainda, com uma galera saindo de intermediários, outros de slick, e tinha um rio na reta dos boxes. Não tem nada a ver com isso. Onde tivemos uma vítima, Pascal Wehrlein pegou a poça, rodou e bateu, causando uma bandeira vermelha. Aí quando o treino retorna, a pista já estava seca, e o amigo internauta zoava Max Wilson. Tem telespectador tirando sarro aqui do nosso queridíssimo Mad Max Wilson. Daniel Guimarães mandou o seguinte: pergunta pro Max aí se essa poça de Xangai parece com a da Road America em 2001. Que posta foi essa, Road America 2001, hein, Max Wilson? Olha, que memória, hein? Como é que chama o nosso amigo aqui? Daniel Guimarães. Daniel, um abraço, Daniel. Na verdade, Sérgio, essa foi uma poça d'água que eu passei numa corrida. Na verdade, foi o seguinte: passaram alguns carros pela poça d'água na minha frente e não sei por que eles tiraram o pé nessa poça d'água e eu não, coloquei outro pé no acelerador. Botou os dois no Os acelerador. dois. E aí quando eu atravessei a poça d'água assim envenenada, tinha um grupo de carros parado assim, numa velocidade um pouco menor. Eu passei por cima, literalmente, de uns 3 carros de Fórmula 1 daqueles, a uns 300 por hora. E graças a Deus ninguém se machucou, mas realmente foi um susto muito grande. O Daniel devia estar lá para estar lembrando tão bem desse detalhe. Não era para contar essas coisas, Daniel. Não era. Brian Herta e o Max Wilson. Brian Herta e Max Wilson. Eles saem do carro. Max Wilson também está fora. Bandeira amarela. Estamos com bandeira amarela no Grande Prêmio de Elkhart Lake. Olha só que acidente impressionante. Max Wilson vai para cima do Brian Herta. E o grande choque viria. Lewis Hamilton conseguiu abrir uma volta sequer por um problema no MGU-H. Ou seja, largaria de 21º. Rapaz! Eita! Quer dizer, de último mesmo, pois trocaria o câmbio e perderia 5 posições. Já no Q2, a roda de Nico Hülkenberg saiu no final com pouco mais de 1 minuto faltando, o que causou uma bandeira vermelha que prejudicou McLaren e Massa, que ficaram fora. E no Q3, com muita folga, 5 décimos de vantagem, Nico Rosberg era o pole na China. Em segundo apareceu Daniel Ricciardo, mostrando o retorno da Red Bull para o topo, seguido de Raikkonen e Vettel. O grid ficou assim: Rosberg, Ricciardo, Raikkonen, Vettel, Bottas, Kvyat, Pérez, Sainz, Verstappen e Massa fechando o top 10. O Hülkenberg, mesmo com a roda solta, foi o 10º, mas foi punido em 3 posições justamente pela roda solta. Enquanto lá em 22º estava Lewis Hamilton. Que fase! Estou lascado!
Mas aí chegávamos para a corrida, madrugada aqui, solão na China, Nico Rosberg largando com os pneus amarelos, pois fez o Q2 com eles, Hamilton em último é a chance de ouro. E nisso as 5 luzes vermelhas se apagaram e começava o GP da China. Ricardo largou bem e tomou a ponta de Nico Rosberg. Olha... Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Enquanto na curva 1, caos. As duas Ferraris espalharam e quando voltou, o Vettel teve que desviar do Kvyat e encher o Kimi. E vai dar treta lá na frente. Isso vai dar uma confusão. Enquanto Lewis Hamilton era acertado por Felipe Nasser e danificava a Z Hamilton. Vettel ficava pistola no rádio pelo incidente da curva 1. I made contact. I had no chance to avoid. I had the Red Bull coming on the inside like a madman. And I hit Kimi. I think my nose is damaged. Que convenhamos, tu queria que o Kvyat fizesse o quê, Vettel? Pô, incidente de corrida. O pau já tava comendo, porque era o Kimi e o Hamilton com a asa danificada, Vettel ganhando posições na pista, e na volta 3 o pneu de Daniel Ricciardo estoura da reta e Nico Rosberg era o líder. Que começo maluco de GP da China. Então, depois desse caos todo, o safety car na volta 4. Dá uma respirada aqui. Vamos respirar. Vamos respirar. Nisso, todo mundo que tava de pneus macio vermelho parou. Vettel, inclusive, trocando o bico e falando em Vettel. Ele simplesmente passou Hülkenberg e Sainz na entrada dos boxes no momento QI 500. Uou, que manobra, cara. Que manobra inteligente. E falando em inteligência, a Mercedes também foi. Aproveitou que o Hamilton estava lascado lá atrás, parou ele para colocar pneu vermelho e logo depois parou para colocar o amarelo, para aproveitar o safety car e acabar com a obrigação dos pneus. O miserável é um gênio! Todo mundo com inteligência lá no talo. E no final da volta 8, com o grid todo bagunçado, a relargada era dada em Xangai. E eu falo bagunçado porque simplesmente Alonso de McLaren e Honda era o terceiro, Verlaine era o quarto de Manor, Gutierrez o quinto, Palmer o sétimo, Arianto em oitavo. Tá tudo fora do normal aí. Tudo errado, tudo errado. Já tinha o Daniel Kvyat performando freadas tardias. Sebastian Vettel passando geral daqui pra frente a um tiroteio. Kvyat já passava o Alonso também, estava em posição de pódio, boa corrida dele. Enquanto o foco da corrida era nas 1000 batalhas que rolavam. Uma hora Vettel passava, outra hora Hamilton passava, outra hora Ricardo passava. Volta 12, Kvyat era o segundo, passou Felipe Massa. Hamilton e Ricardo se batalhavam ao mesmo tempo que escalavam o pelotão. Sebastian Vettel já era o quinto colocado após passar Bottas e Pérez. Vamos para a volta 14, onde Vettel passou Alonso para ser o quarto e perdeu um pedacinho da asa logo em seguida. Tá complicado esse negócio da asa, hein? Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento. Mas é incrível, o Vettel em 5 voltas saiu de 12º para quarto. Ô louco. Pilotos realizavam paradas como o Raikkonen colocando pneus macios, os amarelos. Sebastian Vettel fazendo a mesma coisa, nessa época tinha mais do que uma parada, né? Olha a denúncia aqui, ó. E naquela altura, após 16 voltas, tivemos incríveis 82 ultrapassagens. 82. Caraca. E era um tiroteio tão grande que a câmera perdia a batalha. Aí tava focado em uma, perdia a outra, voltava pra outra, perdia uma, cara, uma loucura. Nisso, o Daniel Kvyat fez sua parada, voltou logo à frente do Vettel na briga virtual pela P2. Eles iam abrindo o caminho juntos, inclusive. Nico Rosberg parava, tranquilo, ameaça zero, ninguém tira a vitória dele. Ó, paz. Vettel passava o Button, agora era o terceiro, o pódio. Mais atrás tínhamos Ricardo e Raikkonen escalando a rapaziada, entrando na zona de pontos, com o Hamilton vindo junto, e Nico Hülkenberg era punido em 5 segundos por andar lento demais na entrada dos boxes. E sim, é aquele momento que o Vettel passou lá. Ah, peguei. Outro que estava muito bem era Felipe Massa, que já era o quarto colocado. Button era ultrapassado por Pérez e Bottas. Chegava Ricardo, Raikkonen e Hamilton, que passava então o próprio Button, o Pérez, até que vem a última rodada de pitstops, onde Hamilton para e bota os pneus médios. Os brancos. Será que isso é uma boa ideia? Se bem que tá todo mundo colocando branco também, né? Então, segue o jogo. Kvyat e Vettel também pararam, Kvyat de branco e Vettel de amarelo, com o Tião voltando atrás do Kimi. Mas o finlandês abriu pra ele, então tá tudo certo. E na volta 37, com o pneu melhor, mais macio, Vettel veio com tudo e passou o Kvyat para ser o segundo. Que corrida do Vettel, que corrida dos dois. Enquanto isso, Ricardo e Raikkonen realizavam suas últimas paradas e voltavam atrás de Hamilton. E daqui em diante, o foco é na briga da P4 para trás, porque pegaria fogo. Puta
puta vida. Primeiro com Felipe Massa passando o Max Verstappen virando o quarto colocado. Volta 40, Lewis Hamilton faz uma senhora manobra para passar o Bottas, P5 para ele. Ricardo aproveitou e passou no hairpin. Daniel Ricciardo chegou no Hamilton, tentava. E na volta 43, um mergulhaço fez o australiano passar o inglês. Que corrida do Ricardo. E então passou facilmente o Massa depois. E outro que vinha aparecendo era o Kimi Raikkonen, que com pneus amarelos passava Valtteri Bottas, baita manobra, e chegava na briga pela P5 entre Massa e Hamilton, onde inclusive Lewis Hamilton estava sofrendo para passar o Giga Massa. O brasileiro não deixava passar, segurava a posição, dava a vida, e numa dessas Raikkonen foi para o ataque em cima de Hamilton, que se defendeu, mas nisso virou uma presa fácil para o finlandês o passar na longa reta, Kimi P6. E aí volta 48 e o Kimi passava facilmente o Massa. Enquanto isso o Hamilton tentava e tentava e tentava e não conseguia passar o Giga Massa. E a Globo, para mostrar a insanidade que foi essa corrida, que terminaria com incríveis 161 ultrapassagens, Tudo isso? pegou um print lá das mudanças de posições e mostrou essa loucura. Não se espante com a confusão. Olha que maravilha. Só o Rosberg, que perdeu na primeira volta, lá no lado esquerdo no alto, olha, pro Ricardo a posição, depois recuperou e foi direto. E olha só o que nós tivemos de mudança de posição dos pilotos na prova. Olha o gráfico do Felipe Massa. Nossa, é isso aí. Cara, que corrida, velho. Que corrida. É difícil contar coisa por coisa, porque são muitos detalhezinhos, ultrapassagens ali, lá e cá, pá. Porém, vale a pena ver. E para finalizar a prova, Bottas errou e Verstappen de Toro Rosso passou. Parece até 2021, hein? E nisso, a última volta foi aberta e Nico Rosberg quase que de ponta a ponta venceu o GP da China em 2016. Mais uma no ano, 3 em 3 corridas para abrir o paddock de distância no campeonato. Em segundo chegou o Vettel, boa recuperação. E em terceiro chegou Daniel Kvyat e seu segundo pódio na Fórmula 1, grande prova. E o Hamilton terminou a corrida preso atrás do Massa. Não é fácil. As comemorações eram de Nico Rosberg, o vencedor, porém Vettel no rádio já pediu desculpas ao Kimi. Yeah, again. Massive apologies. Excuse me. Massive apologies to the team, but surely I didn't do it on purpose. I'm really sorry for Kimi. Was nothing I could do. Kvyat came like a torpedo and I had to react. And there was no way out. E depois, na salinha do pódio, teve a conversa com o Kvyat. Apenas apreciem. You asking what happened at the start. If I don't go to the left, you crash into us and we all three go out. Well, I was... No, not well. You came like a torpedo. Well, it's racing. Yeah, racing, but you know, if I keep going the same line, you crash. Don't keep going. Yeah, but there was a car on the left also. Well, that's why I hit the other car. I can see all the three cars, man. Come on. I have only two eyes. Well, two cars. You will crash if you do like that. But we didn't, so... Yeah, you didn't. I know it's racing, but you need to expect when you attack like a crazy and you damage the car. You were lucky this time. Well, I damaged and Kimi damaged. I'm on the podium, so it's okay. You're on the podium. Fine. No, you forgot. Cinema! Eu acho que deve ser o melhor momento da história da salinha do pódio. É isso ou o Hamilton jogando boné pro Rosberg, que mal sabíamos envelheceria mal. Ambos os momentos. A classificação final ficou desse jeito aí. Rosberg, Vettel e Kvyat no pódio, momento lindo. Depois Ricardo em uma boa corrida. Raikkonen também. Massa, Hamilton preso atrás do Massa. Verstappen, Sainz e Bottas fechando a zona de pontos. Abandonaram ninguém. Ninguém abandonou. Não é miragem, é verdade. Essa corrida teve 0 abandonos. 0. E a do campeonato estava assim. Nico Rosberg aumentava a vantagem para incríveis 36 pontos para o Hamilton. 36 é quase o dobro. Porém, muita água iria rolar, é só o começo. Bem, começando pelo Kvyat, o GP seguinte seria em casa, na Rússia, após toda essa polêmica. E bem, o torpedo de fato torpedou o Vettel, algo até patético. Não pode ser, não quero acreditar que seja, mas dá a sensação de ser uma coisa proposital.
Ou então uma pane mental. Um momento histórico em que após isso ele foi rebaixado para Toro Rosso para dar lugar a Max Verstappen. Mudança essa que hoje em dia envelheceu bem demais. Na real, envelheceu bem já na primeira corrida. O campeonato em si teve o Rosberg bem à frente após o GP da Rússia e Espanha. Depois tentando pipocar uma meiuca patética, o Hamilton passando e abrindo. Depois o Rosberg retomou após as férias e levou o campeonato em Abu Dhabi. E sobre o GP da China, se tornou na época a corrida com mais ultrapassagens na história, com 161, recorde que durou até 2023, quando o GP da Holanda em Zandvoort o superou com 188. E bem, esse foi o GP da China de 2016. Aí, gente, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, clique no gostei e espalhe esse vídeo aí com a rapaziada, que é muito legal. Me siga no Instagram, @primeirafilaf1, entre no nosso Discord, que tá aqui na descrição. E também, enfim, me siga no Twitter /X, que é a rede social que eu mais uso e tal, onde eu mais interajo com a rapaziada, né, que é @KevinGosPF1, descrição, tá? Vale também aos membros aqui estão eles, se quiser virar membro, tem o botãozinho seja membro aqui embaixo, tá? Se quiser virar, ok, se não quiser, beleza, simbólico. Mande sugestões aqui nos comentários. E é isso, muito obrigado que assistiu o vídeo até aqui. Para o QBR comentário fixado, nós estamos juntos. Falou!